Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui no dia 1 do Seja o Melhor Vinho. Nós vamos passar aqui 21 dias falando sobre as toxinas emocionais que muitas das vezes te paralisa, te impede você de crescer, de avançar. Eu trouxe um conteúdo, eu trouxe um material para vocês aqui hoje, desse primeiro dia, né, dia 22. Eu tenho certeza que vai ser um tempo maravilhoso que a gente vai passar aqui junto. Então vamos lá. A primeira toxina que eu quero trazer para vocês é a toxina da ignorância. Muitas das vezes, quando a pessoa ela é ignorante naquilo que ela faz ou naquilo que ela é como pessoa, ela infelizmente ela vai paralisar muitas das vezes todo o conhecimento que ela poderia receber da sua geração e até mesmo de outros lugares, de outras pessoas. Por exemplo, o que impede a pessoa de ter autoconsciência, né? É a ignorância. Então, a toxina é a ignorância e a pílula é a autoconsciência. Quando você entende melhor, né, como que é o funcionamento da sua alma, o funcionamento de tudo aquilo que você tem aqui, ó, na sua cabeça, né? Então, eu trouxe para vocês aqui um material para você entender melhor como que funciona a autoconsciência e o que você precisa saber sobre a parte almática nesse primeiro dia aqui da nossa aula, que eu tenho certeza que a partir dessa aula você vai parar de ser uma pessoa ignorante e vai começar a ter um conhecimento mais da alma, né? Então vamos lá. Dentro da inteligência emocional existe 4 tipos de pessoas. A primeira pessoa é o ignorante. É uma pessoa tóxica, né? Ela, infelizmente, ela representa 8%, né, da população mundial. E os ignorantes, que são? São pessoas que não sabem e por isso não buscam. Eles não sabem, então por não saber, eles não acabam não buscando. Por exemplo, a pessoa não tem inteligência emocional, ela não sabe o que é a alma, né? E aí ela acaba deixando isso de lado. O segundo nível é a pessoa procrastinadora, que esses são 80% das pessoas. 80% das pessoas são o quê? Procrastinadoras. Sabe o que tem que ser feito, mas não faz, né? Não busca. Ela sabe que precisa, mas não busca. O ignorante, ele não sabe, por isso não busca. O procrastinador, ele sabe, mas não busca. E isso que é a diferença dos dois. E tem um terceiro nível, são 4, tá? O terceiro nível é o inteligente. O que é o inteligente? Ele sabe e continua buscando sempre. Por isso que se chama inteligência emocional. Então, os 4 níveis do âmbito emocional vamos lá, vou recapitular com vocês. O ignorante, o procrastinador e o inteligente. Ele sabe que precisa e ele continua buscando sempre. E existe o quarto, e muitas das vezes o quarto é o pior deles. Por quê? Porque é o orgulhoso. Ele sabe, mas não transmite o seu conhecimento e também não se conecta com pessoas. E esses são 10%. Eu esqueci de falar, né? O inteligente só existe 2% da população mundial e 10% são orgulhosos. 10% são pessoas que infelizmente são orgulhosas, não conseguem desenvolver, né? Porque não querem se conectar com pessoas, porque se acham maiores, superiores e têm o conhecimento e retêm esse conhecimento. Então, o que eu tenho que ser? Eu tenho que ser a pessoa inteligente, eu tenho que ser a pessoa que vai passar conhecimento. Mas para isso eu preciso ter o quê? Autoconsciência. Eu não posso ser um ignorante, que é o quê? Eu não sei, por isso não busco. Eu não posso ser um procrastinador, que é o quê? Eu sei e mais não busco. Mas eu tenho que ser um inteligente, que é o quê? Eu sei que preciso e eu continuo buscando sempre. E é somente 2% das pessoas que vão dar certo e que vão fazer o que precisa ser feito. Por quê? Porque é um dado. Você vai perceber que ao longo desses 21 dias de desafio, somente 2% das pessoas vão concluir. Por que isso acontece? Porque é um dado que ele é fidedigno, né? 2% da população prospera, 2% das pessoas buscam conhecimento e vão até o final. É só 2% ganha troféu, 2% ganha medalha, só 2%. Por que é 2%? Porque são as pessoas que não largam a mão. São aquelas pessoas que pegam no desafio e ela continua porque ela sabe que precisa. Isso é a pessoa que tem inteligência emocional. Dentro disso, eu falei para vocês que eu vou dar uma passada bem rápida, tá? Eu falei para vocês que eu preciso trazer para você o que é a alma. Por quê? Porque se você não sabe o que é a alma, você continua sendo ignorante, né? A alma ela é composta por mente, vontade e emoções. A nossa alma, você precisa entender o que é a alma. A alma ela é composta por mente, vontade e emoção. Mente é o quê? Mente são pensamentos, funções cognitivas e funções comportamentais. Na sua mente está ali todo o seu comportamento,
toda a sua função cognitiva, tá? Comportamentais é a forma que eu sou, né? Por exemplo, criativo, idealista, inspirador, ousado. Isso são funções cognitivas e funções comportamentais que estão alojadas na minha mente. E também, né, os meus pensamentos também estão alojados na minha mente. Só que a alma ela não é feita só de mente, pensamentos, funções cognitivas e comportamentais. Ela também é feita, olha que interessante, por vontades, por desejos. Isso a gente vai encontrar mais na parte espiritual, que é o que? Gálatas 5 fala sobre as obras da carne e os frutos do espírito. Por exemplo, desejo, domínio próprio, bondade, amabilidade, compaixão. Tudo isso são o que? Funções da alma. Olha que interessante. São desejos da alma. Só que você tem o desejo que você vai para o lado negativo e tem o desejo que você vai para o lado positivo, né? Que são as obras da carne, que é o lado negativo. E as obras do Espírito, né, os frutos do Espírito, são o lado positivo dos desejos. Se você consegue se inclinar para os desejos positivos, que se encontra em Gálatas 5, você vai perceber que a sua vida vai começar a tomar um novo rumo, tá? Se você olha para os desejos da carne, infelizmente você vai ter uma alma corrompida. Terceiro, emoções e sentimentos. O que são emoções e sentimentos? São comunicação interna e externa realizada de forma agradável ou desagradável. Quando eu tenho uma emoção e um sentimento, a emoção ela é de forma interna. O sentimento é externalizado. Eu externalizo o sentimento e consumo emoções. Pegou nisso aqui? Por isso que muitas das vezes as pessoas elas têm dificuldade de se emagrecer, elas têm dificuldade em largar alguns vícios. Por quê? Porque ela está consumindo emoção, né? A emoção é algo interno, sentimentos é algo externo. E aí, o que acontece? Existe uma comunicação externa e interna, emoções e sentimentos, que faz o quê? Que realiza, né? De forma agradável ou desagradável nesse ambiente, que é o ambiente que eu estou, né? Que é na Terra. Então, a gente entendeu sobre a alma, que a alma é feita por mente, vontades e emoções. A mente ela é composta por sequências, as vontades também, as emoções / sentimentos também. Quando eu tenho o entendimento disso, aí eu tô formando a minha alma e automaticamente eu tô tendo consciência daquilo que eu tô vivendo, tá ok? E bem rápido, vou passar rápido aqui com vocês as 4 formas de você atingir a inteligência emocional. Essa é a primeira aula, a gente vai falar muito ainda sobre inteligência emocional, a gente vai passar aqui 21 aulas falando sobre as toxinas emocionais, mas essa é a primeira, é a ponto-chave, só para poder já inserir em você o conhecimento que você precisa, que é para você sair da toxina da ignorância e tomar uma pílula de autoconsciência para você poder já pegar nessa primeira aula. As 4 formas de atingir a inteligência emocional é, primeiro, compreender as emoções. Você precisa compreender suas emoções, tá? Aquilo que você está ingerindo, as emoções, aquilo que você está consumindo. Segundo, ter automotivação, porque ela vai ser inimiga da procrastinação. Troque as palavras no seu dia a dia, tira palavras negativas e coloca palavras positivas. Não fique murmurando, seja grato. Terceiro, desenvolver empatia. O que é desenvolver empatia? Não ter dó das pessoas, mas se colocar no lugar das pessoas. Porque muitas das vezes você fica carregando os outros. E quando você carrega alguém, isso vai fazer mal para você. Então, desenvolva empatia. Se coloca no lugar daquela pessoa. Tenha o entendimento de entender o que ela está passando, qual que é o contexto da história. E o quarto é saber lidar com pessoas. Então, para eu atingir a inteligência emocional, eu preciso desses quatro pilares, vamos dizer assim. E eu quero fazer algumas perguntas, eu quero que você também esteja anotando tudo que a gente está passando aqui, todo esse conteúdo. Anota, eu tenho certeza que vai ser um tempo muito bom para você revisar esse conteúdo. E as perguntas diárias em qual área é a sua principal ignorância? A primeira pergunta, em qual área é a sua principal ignorância? Segundo, o quanto você consegue tirar o melhor de você e ter uma conexão passiva consigo? Terceiro, o quanto você consegue vencer a procrastinação e a autossabotagem? O quarto, como está a sua autoconfiança, a sua ousadia? E aí o que você vai fazer? Você vai dar nota de 0 a 10 e depois você vai dividir por 4 para ver a sua média, tá bom? Qual que é mais ou menos a sua nota que você vai dar para o seu dia de hoje, tá? De como que você está na parte de inteligência emocional. Eu quero que você dê suas notas, eu quero que você esteja comigo nesses 21 dias, vamos estar juntos, vamos estar conectados. E para fechar, eu quero que você anote todas as suas mazelas emocionais, tudo que você consegue, tudo que vier na sua mente agora, para a gente poder resolver elas no decorrer do desafio. Então,
faça isso. Anote todas as suas mazelas emocionais para a gente poder ir tratando ao longo do desafio e também para você começar a ter mais autoconsciência daquilo que você vai tratar ao longo desse período. Que Deus te abençoe, que você possa fazer um excelente dia, uma excelente segunda-feira e tamo junto na aula de amanhã. Nós vamos falar sobre uma outra toxina. Valeu, um abraço, fiquem na paz.